Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, emprega violência ou contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Bom, eu tenho o caput e o parágrafo 1º. A pena dos dois é a mesma, é aquela pena ali, de 4 a 10 anos. Só que eu tenho uma diferença, e aí eu preciso saber essa diferença para o concurso. O caput, pela doutrina e a jurisprudência, é chamado de roubo próprio, enquanto o parágrafo 1º é chamado de roubo impróprio. Roubo próprio, caput, roubo impróprio, parágrafo 1º. Qual que é a diferença entre os dois? A diferença entre os dois é o momento em que é aplicada a violência. No roubo próprio, primeiro eu ajo com violência ou grave ameaça, e depois eu subtraio. No parágrafo 1º, que é o roubo impróprio, primeiro eu subtraio, depois eu ajo com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, qual que é a diferença do roubo próprio para o impróprio? No próprio, primeiro violência ou grave ameaça, depois subtração. Qual que é e o roubo impróprio? Primeiro subtração e depois violência ou grave ameaça. Só uma questão interessante, pessoal, é que o legislador, ele usou duas palavras aqui, né? Grave ameaça e violência. Então, eu poderia dizer aí, ele poderia ter falado assim, né? Violência, e aí eu interpretar que era violência física ou violência moral. Mas quando ele quis falar da violência moral ou violência psicológica, ele não usou o nome violência, ele usou o nome grave ameaça. Daqui a pouquinho nós vamos falar de um parágrafo que tem a ver com essa diferença, tá? Ele falou grave ameaça ou violência. Bom, então eu tenho no caput o roubo próprio, ou seja, antes da subtração eu emprego grave ameaça ou violência, e eu tenho no parágrafo 1º o roubo impróprio, que é depois da subtração eu emprego a violência ou grave ameaça. Então a diferença básica seria, eu chego aqui com a arma, me dá o celular, né, senão eu te mato. Aí eu pego o celular depois. Isso seria o roubo próprio. O roubo impróprio seria aquele o seguinte, eu venho aqui, ela está conversando, eu venho aqui e pego o celular. Aí ela percebe e fala, esse é meu celular. Fica na sua, senão eu te mato. A gente chama de roubo impróprio porque, olha só, se ela não tivesse visto, qual crime que seria? Um furto. Aí acabou se agravando para um roubo. Então, o roubo impróprio, primeiro subtraio e depois ajo com violência ou grave ameaça. Então é só eu lembrar, se por exemplo não precisasse da violência ou grave ameaça, seria apenas um furto, mas como ela viu, eu tive que agir com violência. Beleza. Então já diferenciei o roubo próprio do roubo impróprio. Agora eu preciso fazer uma outra diferença. É que no roubo próprio, eu tenho dois tipos de violência que podem ser praticadas. A primeira violência é chamada violência própria, ou violência real. É a violência física. Então eu chego aqui, dou uma coronhada e pego o celular. Isso é roubo próprio com violência própria. Agora eu tenho outro tipo de violência que está na parte final do caput. Lá na parte final não fala assim, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Exemplo clássico da violência imprópria é o Boa Noite Cinderela. Então, tá lá na balada, né? O cara tá lá, daqui a pouco chega a menina, oi, tudo bem? E o cara já, pra mim, né? Oi, tudo bem? Nossa, você vem sempre aqui? Não, é a primeira vez.
Nossa, ainda bem que você veio hoje. O cara já fica assim, escuta, tá muito alto o som aqui, não dá pra gente ir para um lugar mais reservado, que fica só nós dois, a gente pode conversar mais à vontade. Aí o cara já fica louco, né? Aí vai pro motel. Chega lá, ela dá uma bebidinha para ele capota. Nesse momento que ele está dormindo, que ele está desmaiado, que ele tomou um sonífero, ele pode resistir à subtração da coisa? Então foi aplicada nele uma violência, mas é chamada de violência imprópria. É uma violência que não é violência real, mas impossibilita ele de reagir, de resistir. Aí ela vai lá, pega o celular, carteira, chave do carro e vai embora. Tem algumas variações, né, dessa Boa Noite Cinderela, né? O cara chega assim, aí o que você faz? Policial rodoviário federal. Ela fala assim, você tem algema? Tenho. Ai. Aí ela fala assim, nossa, eu tenho uma fantasia com algema, aí pronto, né? Aí que ele fica mais louco da cabeça ainda. Aí chega no motel, ela vai lá, né, todo carinho, deixa ele só de cueca, põe as mãos dele assim pra cima da cama e algema. Depois que ele tá algemado, bem preso na cama, ela pega o celular, a carteira, o dinheiro e vai embora. Né? A outra variação é, o cara entra pro banheiro e ela tranca ele no banheiro. Você vê, nessas três hipóteses aí, ela não agiu com violência real contra ele, violência física, mas ela reduziu ele à impossibilidade de resistir à subtração. Isso nós chamamos de violência imprópria. Então eu posso praticar o roubo próprio com violência própria ou o roubo próprio com violência imprópria. Cuidado aí com os concursos, viu? Tem as Maria concurseira, tem os João concurseiro também, né? João concurseiro hoje está em alta aí, né? O cara não quer fazer nada, mas quer ter uma mulher que ganha 10 mil, lava a cozinha, né? E ainda serve ele na cama. Não é bom demais, né? O cara não fazer nada. Aff. Ó, eu lá em casa, eu falei pra minha mulher, assim, o meu sonho é, em vez de trabalhar em 5 empregos, trabalhar só em 3. Né? Ter 2 empregos, trabalhar 2 empregos a menos, né? Aí ela falou assim, vai demorar você realizar seus sonhos, né? Mas vamos fazer o quê, né? Então vamos lá. Roubo próprio com violência própria, roubo próprio com violência imprópria. Nesses dois aqui, nas duas violências, como é roubo próprio, a violência sempre vem antes da subtração. E o roubo impróprio? O roubo impróprio é que a violência ou grave ameaça vem depois da subtração. Bom, parágrafo 2º. Nós já vimos o primeiro, que é o roubo impróprio. O parágrafo 2º é uma causa de aumento de 1/3 até a metade. O parágrafo 2º também foi alterado agora em abril. Ele tinha o inciso 1 dele, dizia assim, se a violência é exercida com o emprego de arma. Não está mais vigente isso aí, mas vamos só entender o que era. Arma. Arma. O que é arma? Qual é o conceito de arma? Eu tenho 2 tipos de arma. Arma própria. De novo, professor? E arma imprópria. Isso aqui é importante, eu acho que vai cair, viu? O que é arma própria? Arma própria é aquela que foi concebida, planejada, desenhada, construída para a finalidade bélica, para a finalidade de ataque. Por exemplo aí, né? Arma de fogo e espada. Beleza. São exemplos de armas próprias. E exemplos de armas impróprias são aquelas que não foram concebidas para a finalidade do ataque, mas eventualmente pode ser usado como arma. Normalmente são ferramentas, né? Mas pode ser usado como arma. Machado, foice,
faca. O canivete se enquadra onde? Pode ser aqui também. É um utensílio, né? O canivete, ele é um utensílio. Então, antigamente, o que é que aumentava a pena no roubo? Arma. Como eu tenho o conceito de arma amplo, qualquer dessas armas aqui, arma própria ou imprópria, aumentava a pena no roubo. Quando me chamaram para o concurso do judiciário, me chamaram para Santo Antônio. Lá em Santo Antônio eu cheguei a fazer a minuta de uma sentença para o juiz. E hoje é até o mesmo juiz que é meu chefe de novo aqui em Várzea Grande, muito bom juiz, que era um furto. O cara pegou a faca, aquelas faquinhas pequenininhas de serra, de ponta, a faquinha da copa do mercado, ele pegou e usou ela para ameaçar o dono do mercado. Furto, ou melhor, roubo com causa de aumento, uso de arma naquela época. Foi revogado isso aqui. Eu vou deixar isso aqui porque foi revogado, mas não quer dizer que apagou tudo isso aqui, tá? Foi criado um outro parágrafo, no outro parágrafo mudou um pouquinho, eu vou deixar isso aqui escrito para a gente usar quando for falar no outro parágrafo, tá? Então, o que falava do uso de arma, aumentava de 1/3 até a metade, foi revogado. Então, quando a gente for falar do 2A, a gente volta a falar da arma. Inciso 2. Se há concurso de 2 ou mais pessoas. Esse aqui parecido com o furto, não é? O furto não tem um negócio assim também? Só que lá no furto é uma qualificadora. Aqui no roubo é uma causa de aumento de pena. Mesma coisa que nós falamos do furto. Fala aqui. Parágrafo 2º ainda, inciso 3. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Então o cara está trabalhando com transporte de valores, sei lá, um carro forte. E o cara sabe que eles estão transportando valores. No carro forte é fácil. Mas eu não tenho transporte de valores só ostensivo, só no carro forte. Tem alguns serviços de transportes que é a paisana, que é disfarçado. Então saí na rua ali, vou roubar. Aí eu acho um cara de terno, gravata, de mala na mão, falo, é esse aqui, isso é um assalto. Aí depois eu descubro que ele estava transportando valores. Eu respondo por essa causa de aumento? Não, só se eu já soubesse antes que ele estava no serviço de transporte de valores. Então há necessidade das duas circunstâncias juntas, que ele esteja no serviço de transporte de valores e que eu saiba disso. Inciso 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou exterior. Não tem um negócio parecido com esse aqui também lá no furto? Só que lá no furto é uma qualificadora, aqui é uma causa de aumento. Tudo que nós falamos lá no furto se aplica aqui. Ou seja, tem que transpor efetivamente a divisa. Se for preso antes, não qualifica, ou melhor, que não aumenta a pena. E se for para o Distrito Federal, não aumenta a pena, porque o Distrito Federal não é Estado. Uma falha legislativa que não foi corrigida ainda. Se for para o DF, mesma coisa. Tudo que nós já falamos lá se aplica aqui. Se for de Goiás, né? De Goiás pro Isso, de Goiás para o DF. Se for daqui de Mato Grosso para o DF, como aí eu vou transpor divisa de Goiás, aí eu respondo. Mas se for do vizinho, né? Não. Inciso 5. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Essa aqui, pessoal, não é o sequestro relâmpago, tá? O sequestro relâmpago está lá no crime de extorsão. Qual que é a diferença do roubo para a extorsão? Quando a gente for falar de extorsão, a gente fala de novo, não tem problema. Provavelmente será na próxima aula. Tanto no roubo quanto na extorsão, há violência ou grave ameaça. O que é que diferencia o roubo da extorsão? A extorsão, o verbo é constranger a vítima a fazer alguma coisa ou permitir que com ela se faça, para que eu receba vantagem econômica. E o roubo é subtrair mediante violência ou grave ameaça. Então, se eu chegar ali, aponto a arma na cabeça da Ana Flávia e falo para ela, me dá o celular. Ela me entrega o celular. É um roubo ou é uma extorsão?
Professor, pelo que o senhor falou, o roubo é subtrair e a extorsão é obrigar a vítima a entregar, seria extorsão. Mas a questão é, a diferença entre roubo e extorsão não é participação da vítima. A diferença entre roubo e extorsão é que na extorsão a participação da vítima é essencial. Sem a participação da vítima, não conseguiria a vantagem econômica. Nesse caso, se eu falar para a Ana Flávia, me dá o celular, e ela me falar não, eu conseguiria pegar o celular mesmo assim? Dou 2 tiros na cabeça dela, pego o celular e vou embora. Então é uma extorsão que eu fiz? Não, apesar da participação dela, o crime é roubo. Por quê? Porque mesmo sem ela me entregar o celular, se ela falasse que não ia entregar, eu conseguiria pegar. Atiro nela, pego o celular. Agora, se eu entrasse na casa dela e falasse assim, eu quero os diamantes que estão no cofre, eu conseguiria pegar os diamantes sem a participação dela? Aí seria extorsão. Aqui nós temos uma hipótese de roubo que é aumentado quando se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Lá na extorsão nós temos uma circunstância parecida. Qual que é a diferença aqui para lá? Lá na extorsão é o chamado sequestro relâmpago, tá? Aqui não. Qual que é a diferença dessa causa de aumento aqui para aquela circunstância da extorsão? A mesma diferença do furto e do roubo e da extorsão. No roubo, a participação da vítima não é essencial, na extorsão é essencial. Então vamos pensar num roubo com essa causa de aumento. Você parou o carro ali, no semáforo, eu entrei no banco de trás, Ana Flávia, entrei no banco de trás, botei a arma na cabeça dela e falei assim, continua dirigindo. Isso é um roubo, isso é um assalto. Continua dirigindo, eu vou com ela até lá no Trevo do Lagarto, eu solto ela lá e vou embora com o carro dela. Eu precisava da participação dela para roubar o carro? Eu não podia ter falado, sai do carro, eu entrava e ia dirigindo? Então eu estou falando aqui de roubo aumentado pela restrição da liberdade da vítima. E aqui tem um ponto importante, é restringir a liberdade da vítima mantendo ela em meu poder. Se eu entrar na casa dela para roubar o carro e eu trancar ela no banheiro da casa dela, eu estou restringindo a liberdade dela? Estou, mas eu estou mantendo ela em meu poder? Não, aí eu não aumento a pena. Então tem que ser restringir a liberdade dela, mantendo ela em meu poder. Por exemplo, nesse caso que eu levei ela dirigindo o carro, ou mesmo quando ela não for dirigir, por exemplo, se eu tranco ela no porta-mala do carro, ela está em meu poder? Está. E a participação dela não é essencial para eu consumar. Lá no sequestro relâmpago, na extorsão, por exemplo, eu restringo a liberdade da vítima para que eu possa fazer saques na conta bancária dela. Eu preciso da participação dela para isso? Sim, ou para ela ir lá fazer o saque, ou no mínimo para ela me fornecer a senha. Tá? Então aqui é manter a vítima em meu poder. E aqui a participação da vítima não é essencial para a consumação. E aí foi criado aqui ainda mais um inciso aí, o inciso 6º, que é se a subtração for de substância explosiva ou de acessório que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Nós temos parecido lá no furto. Lá no furto, agora é qualificado furtar com explosivo e furtar o explosivo. Esse parágrafo está falando de roubar com explosivo ou roubar o explosivo? Roubar o explosivo. Aqui é roubar porque nós estamos no crime de roubo. Roubar o explosivo. Tranquilo? Então, eu tenho lá no furto, furtar o explosivo, e eu tenho no roubo, roubar o explosivo, que foram acrescentados pela mesma lei. Bom, aí eu tenho agora um novo parágrafo que foi inserido pela nova lei. Essa mesma lei inseriu um parágrafo 2A, e o parágrafo 2A tem 2 incisos. Primeiro inciso, se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo. Aqui houve uma diferença, não houve? O inciso que foi revogado falava,
Se a violência ou ameaça é exercida com o emprego de arma. Aí esse agora é exercido com o emprego de arma de fogo. Tem diferença? E como? Qual é a única arma que a partir de abril de 2018 aumenta a pena no roubo? Somente a arma de fogo. As outras armas, a arma própria branca ou as armas impróprias, não aumentam mais a pena. Antigamente aumentava, atualmente não aumenta. Então antes de abril qualquer arma aumentava, depois de abril somente a arma de fogo aumenta a pena. Aumenta quanto a pena? 2/3. E antes era quanto? 1/3 até a metade. Então olha só, aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Quem praticou o roubo com arma imprópria antes de abril? Veio a lei em abril. Essa lei em abril melhorou ou piorou para ele? Melhorou. Ele vai responder por roubo simples. Vocês entenderam a pergunta? Quem praticou o crime com a faca antes de abril? Era roubo com causa de aumento. Aí veio em abril e falou, faca de cozinha não aumenta mais a pena. É uma nova lei que melhora a situação, né? A gente chama isso de novatio legis in melius, matéria do Dr. Ivar, né? A lei nova que de qualquer modo beneficia, não volta atrás para ajudar o cara? O que vai acontecer com ele que usou faca? Vai responder por roubo simples. Em vez de responder com aumento de pena, responde por roubo simples. Beleza. Agora, e para o cara que usou arma antes de abril? Arma de fogo antes de abril. Usou arma de fogo antes de abril. A arma de fogo continua aumentando a pena? Continua. Ele responde pela lei antiga ou pela lei nova? Depende. Espera aí. A lei antiga aumentava quanto a pena dele? De 1/3 até a metade. E a lei nova? 2/3. O que é mais, né? Metade ou é 2/3? Qual que é mais? Nossa, professor. O senhor me apertou agora, né? Metade é 50%. 2/3 é 66,666. Então ela piorou a situação? Piorou. Essa lei nova vai ser aplicada para o cara que usou arma de fogo? O cara que usou arma de fogo vai responder com causa de aumento? Vai. Com qual causa de aumento? As mesmas que existiam antes. Eu faria uma pergunta aqui. Sem dúvida nenhuma na prova. Uma alteração aí, eu cobraria já na mesma questão parte especial, que é o roubo, e parte geral, que é a sucessão de leis penais no tempo, né? Novatio legis in melius, novatio legis in pejus, abolitio criminis. Misturava tudo isso aí numa questão e ficava só de longe olhando a gurizada escorregar. Então é só prestar o seguinte. Lá na faculdade, lá eu faço. Não, mentira, não faço. Eu faço isso lá. Fala isso, não faço. Então olha só, pessoal. Cuidado. Com relação ao uso de arma própria branca ou armas impróprias, não aumentam mais a pena no roubo. A arma de fogo continua aumentando, porém agora com a pena com aumento de 2/3. Então, quem usou arma branca, arma própria branca ou arma imprópria antes de abril, a lei de abril foi excelente. Falou para ele assim, não vai aumentar mais a pena para nada. Agora, quem usou arma de fogo antes de abril, a lei nova piorou a situação. Então a lei nova não beneficiou ele, piorou. Mas a lei nova que é pior, volta atrás para prejudicar? A lei mais benéfica sempre volta atrás. A lei nova maléfica nunca volta atrás. Então cuidado com essa questão aí, tá? A arma de fogo continua aumentando a pena, porém agora com 2/3. Quem é que vai responder com a pena aumentada de 2/3 a partir de abril? Só quem usou arma de fogo, a partir de quando? A partir do dia 23 de abril de 2018. Aí o cara responde com 2/3. Quem usou antes é 1/3 até
a metade. Então, olha só, viu que essa lei foi meio híbrida? Ela foi novatio legis in melius para uns e novatio legis in pejus para outros. Não sei se você vai falar isso, mas o Dr. Ivar uma vez ele falou que se não tivesse munição, não cairia, é verdade? Tem, vou falar. E o inciso 2 é: se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Aqui ele está falando roubar com explosivo. Então agora furtar com explosivo ou furtar o explosivo são qualificadoras no furto, e roubar o explosivo e com explosivo são causas de aumento no roubo. Roubar o explosivo está no artigo anterior, no parágrafo anterior, aumenta de um terço até a metade, e roubar com o explosivo aumenta 2/3. Né? Já falei tudo isso aí. Esse material também eu acho que eles devem mandar no WhatsApp para vocês amanhã, tá? Arma de fogo, aqui só um quadrinho comparativo aqui então, tá? Antes da lei, qualquer arma, própria ou imprópria, inclusive a arma de fogo, aumentavam a pena de 1/3 até 2/3. Depois, somente a arma de fogo aumenta a pena. Quantidade, 2/3, ou seja, até pus ali 66%, tá? Para facilitar as contas aí, as nossas contas. É 66,6666. Mas... algumas observações sobre o uso de arma, aí, que você me perguntou. Primeira observação: simulacro, arma de fogo, tá? Simulacro, arma de brinquedo, arma quebrada e arma desmuniciada não aumentam a pena. A pressuposição aqui é que, por que o legislador pune com mais rigor quem usa arma? No caso agora, arma de fogo. Pelo risco que a vítima corre à sua integridade física, não é? A arma de fogo não é muito mais letal? Então, o cara usa um simulacro. O que é simulacro? A imitação da verdadeira. A vítima está correndo algum risco? Não. Se for uma arma de brinquedo, está correndo risco à sua integridade física? Não. A arma verdadeira, mas que está quebrada, não atira. Ela correu o efetivo risco? Não. A arma verdadeira, que atira, mas não tem munição. A vítima correu o risco? Não. Mas ela ficou com medo, não ficou? Então essas as 4 aqui servem para configurar roubo. Mas roubo simples. Não essa causa de aumento. E aí eu vou dizer mais uma outra coisa para vocês. A arma desmuniciada é aquela que não tem munição na arma e nem o cara tem munição com ele. Se ele está com a arma aqui sem munição aqui e o pente no bolso, eu não posso dizer que essa arma é desmuniciada, porque rapidamente ele pode municiar. A arma desmuniciada é aquela que não tem munição na arma, nem o cara traz munição consigo. Tranquilo? Desmuniciada, nem a arma, nem ele tem munição. Observação 2, isso aqui me dói o coração. Eu não concordo, mas no concurso você vai marcar isso aqui. Olha só o que acontecia antes. Bom, se a preocupação do legislador, era punir com mais rigor quem traz mais risco para a vítima, então eu tinha que fazer prova de que a vítima correu risco, não é isso? Então o cara foi prego com a arma de fogo. Então vai para a polícia técnica, a polícia técnica fazia uma perícia na arma e falava, era uma arma de verdade, ela tinha bala e atirava e podia matar. Beleza, então a vítima correu mais risco. Agora, o que acontecia? O cara fugia e jogava a arma fora. Se ele praticar um roubo aqui e joga a arma fora no tanque do Dr. Ivar, um dos peixes come, ninguém vai derretendo na barriga do peixe, antes que o peixe não vai... Ninguém vai pescar esse peixe, né? Vai se perder, né? A arma vai derreter aí. Então, olha só, o cara jogava a arma fora e aí respondia um roubo simples. Por quê? Porque não tinha perícia da arma dizendo que aquela arma tinha potencial lesivo. Isso chama auto de eficiência, tá? Essa perícia.
que comprova que aquela arma era eficiente para disparar e para matar. Não tinha laudo, por quê? Porque não tinha arma. Aí o Supremo veio e falou o seguinte, quer saber de uma coisa? Se você jogar a arma fora agora, meu irmão, você tem uma testemunha que falou, não, ele usou a arma. A vítima fala, ele usou a arma. E você não for pego com a arma, eu vou inverter o ônus da prova. Eu vou presumir que você usou arma de fogo e cabe a você me provar que aquela arma não era eficiente. Isso é um absurdo em matéria de processo penal. É eu dizer para o cara, não sou eu que tenho que provar sua culpa, é você quem tem que provar minha inocência. É um absurdo, mas é isso que aconteceu. Se cair na prova, você sabe que é isso que você vai marcar. Eu não sou advogado, porque eu trabalho no judiciário, né? Sou professor do curso de Direito, mas não posso advogar. Mas se eu fosse advogado, o meu conselho para os meus clientes do PCC seria o seguinte, não jogue mais a arma fora. Jogue apenas a munição. Porque é o seguinte... Uma pecinha dele. Ou uma pecinha, né? É verdade. Mas a questão é o seguinte, por quê? Porque se ele for pego com a arma, mas sem munição, a arma está ali e ele responde por roubo simples. Agora, se ele for preso sem a arma e uma testemunha falar ele tinha uma arma, ele está ferrado. Porque o Supremo inverteu o ônus da prova. Então, joga fora só a munição. Aí resolve. Ele está com a arma, porém ele responde como se fosse roubo simples. Aí mais uma observação só aí, né? A observação 3 aí. Essa alteração, pessoal, que eu falei com relação ao uso de arma, que era arma própria e imprópria, agora é só a arma de fogo. Essa alteração ocorreu exclusivamente para o roubo. Lá na extorsão, artigo 158, nós vamos falar na próxima aula, na extorsão ainda tem lá uma circunstância que está assim, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma. Que arma que a extorsão está falando? Qualquer uma daquelas. Por quê? Porque o legislador alterou somente o roubo, não alterou a extorsão. E aí assim, é duas disparidades, né? Quer dizer, o cara que está usando uma faca, um machado, uma foice, ele não está também trazendo risco para a vítima? Tá. O legislador agora falou que não está mais, que é simples. Poderia ter escalonado então, né? Olha, arma de fogo aumenta tanto, as outras armas aumentam menos, mas o legislador também, né? E outra coisa, os dois crimes, viu como é que é parecido o crime de roubo com o crime de extorsão, não é? Não é bem parecido? No roubo, se você usar uma faca, não aumenta a pena. Na extorsão, se você usar uma faca, aumenta a pena. Se eu entrar na sua casa para roubar, pegar sua faca de cozinha, para pegar sua televisão, sua carteira, o dinheiro, o celular, a minha pena não é aumentada. Se eu usar a faca para obrigar você a abrir o cofre e pegar os diamantes, eu aumento a pena, porque aí seria extorsão, né? Mas uma disparidade, né? Dois crimes muito parecidos, só uma coisa aumenta, o outro tudo aumenta a pena. O legislador é esquecido, sempre ele faz isso. Inciso 2, já falei do inciso 2, né? É roubar com explosivo, né? Roubar com explosivo. Já falamos do inciso 2. Agora vamos entrar na parte mais gostosa do homicídio, que é o parágrafo 3º, que é o latrocínio, né? Vocês sabem, eu trabalho na vara do júri, eu gosto de sangue, né? E o parágrafo 3º é o parágrafo que traz sangue no roubo, né? Até o cheiro já melhora aqui. De vez em quando chega o estagiário lá para fazer teste lá, começa a ver as fotos dos processos, ai meu Deus, isso aí não serve. Manda lá para a vara da infância, manda lá para a vara civil de carta precatória. Não serve para ficar aqui no júri, aqui tem que ter estômago. Mais do que isso, tem que gostar do cheiro de sangue. Porque às vezes aparece uma faca com sangue ainda, uma roupa ensanguentada. Vem tudo dentro de um saquinho, né? Mas a gente sabe como é que é a qualidade dos saquinhos, né? Usa para passar uma trilha, né? Lá a gente é tudo raiz.
Lá o cara do dia do júri dele, se ele encher muito o saco, ele morre com a mesma arma que ele matou. Olha só. O parágrafo 3º diz o seguinte, que se da violência resultar lesão corporal de natureza grave, a pena vai ser de 7 a 18 anos. Antes de abril, era de 7 a 15 anos. Mas aí agora é de 7 a 18. Professor, quando que eu sei que haverá lesão grave ou gravíssima? Você vai abrir, vai anotar aí para você ler com calma depois. Você vai ler o artigo 129 nos parágrafos 1º e 2º. São 9 circunstâncias lá. 4 no primeiro e 5 no segundo. Então, por exemplo, no primeiro, se gerar incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. Então, por exemplo, eu jogava bola segunda, quarta e sexta. Aí a lesão me impede de jogar futebol por 31 dias. Jogar bola era uma ocupação habitual? Era. Então, é uma lesão grave. Tá? É mais de 30 dias. Qual que é a quantidade de dias mínima? 31. Ou se gerou diminuição da capacidade do membro, sentido ou função. Eu sou guitarrista, aí o cara me dá uma paulada no braço, aí eu não dou conta mais de tocar guitarra. Diminui a capacidade de uso da minha mão. Agora, o que eu posso fazer? Dar aula, posso continuar, mas não toco mais guitarra. Diminuiu, mas eu ainda uso minha mão. E aí tem outras lá, eu esqueci todas agora. Um é aceleração de parto. Então, se o cara agride uma mulher e ela está grávida e ela antecipa o parto, é uma lesão grave. Aí o inciso 2 são causas mais graves ainda, né? Em vez de diminuir, eu perder o braço. O cara me passou o facão, eu perdi o braço. Amputou. Ou não, ele me deu uma paulada muito forte aqui, o braço ainda está aqui, mas ele já não serve para mais nada. Inutilizou. Ou, ao invés de ser antecipação de parto, gera o aborto, ou seja, o feto morre. São 9 circunstâncias. Você vai ler lá. Se a lesão corporal, se gerar qualquer uma dessas 9, no roubo, se o cara roubar e gerar qualquer uma dessas 9, vai ser a pena dele de 7 a 18. E se gerar a morte, esse aqui é o chamado latrocínio, a pena dele é de 20 a 30 anos. Se eu estiver correndo, né, eu não, porque eu não estou no TAF ainda. Então, eu vou praticar o roubo então. Aí eu resolvo ir lá no parque Mãe Bonifácia. Aí eu vejo lá alguém, rapaz jovem, porte atlético, a camiseta do Ipo, e aí assim, pra cima do TAF. Treinando pro TAF. Eu falei, essa é a minha vítima. Aí eu pego a arma, na hora que ele passa, isso é um roubo, isso é um assalto, fica quieto, me dá o celular, me dá esse tênis da Nike, da Mizuno, não sei quem, me dá não sei o quê, me dá esse cordão de ouro. Aí o cara tem um ataque cardíaco e morre. Eu vou responder pelo parágrafo 3º? Não. Por quê? Para ter o parágrafo 3º, seja na modalidade lesão grave ou morte, precisa haver violência. O parágrafo 3º fala assim, se dá violência resultar lesão grave ou se resultar morte. O que eu pratiquei foi violência? Ah, professor, foi violência psicológica, mas lembra que nós falamos no comecinho? Quando o legislador, no roubo, quis se referir à violência psicológica, qual foi o nome que ele deu? Grave ameaça. Se ele usou agora a expressão violência, é porque essa morte tem que decorrer de violência física. Então, primeira observação aí, taxatividade. A morte tem que decorrer da violência e não de ameaça. O que eu fiz foi grave ameaça, não respondo por latrocínio. Se eu tivesse dado uma coronhada e o cara tivesse tido um ataque cardíaco, aí eu até poderia falar, quem sabe aí, do latrocínio. Do latrocínio, um AVC, né? Observação 2. Essa violência
tem que ser aplicada durante o contexto fático do roubo. Olha só. Quando é que o roubo se consuma? Com a inversão da posse. Então eu entrei no banco. Quando é que o roubo se consuma? Quando eu pego o dinheiro, põe na minha sacola. Pega a sacola de dinheiro. Consumou, não é? Mas já acabou o tumulto? Não, a polícia chegou ali na frente. Aí eu ponho um cara de refém. Aí fujo para Barão, para Santo Antônio. Lá eu mato o refém. Bom, quando eu matei o refém, eu já tinha consumado o roubo? Já. Mas a fuga ainda está dentro do contexto fático do roubo. Então é desde o início até a fuga. Se no outro dia eu encontrar o caixa do banco na rua e eu matar, vai ser latrocínio ainda? Não, já acabou o momento da fuga, né? Vai ser homicídio. E observação 3. Tem que haver nexo causal entre a morte e a violência provocadora do roubo. O que quer dizer isso? Ou melhor, a violência provocadora da morte e o roubo. O que quer dizer isso? Eu entrei no banco. A caixa do banco ficou histérica. Ana Flávia começou... Ai, meu Deus, assalto! Cala a boca. Ela não cala. Cala a boca, não cala. Cala a boca, não cala a boca. 2 tiros na testa dela. Ela morreu por causa do roubo? A violência provocadora da morte tem origem no roubo? É só eu perguntar assim. Se eu tivesse encontrado ela na feira no outro dia, eu tinha matado mesmo assim? Não. Eu só matei por causa do roubo. Ela morreu porque estava no lugar errado, na hora errada. A origem da morte dela nasce no roubo. Agora eu estou aqui, vamos cometer o roubo lá em Cuiabá, na agência bancária. Eu sou chefe do PCVG, primeiro comando de Vadia Grande. Aí lá dentro do banco eu acho o chefe do PCCPA, meu inimigo mortal. Só que ele está lá na fila, aí eu encontro ele na fila. Hoje nós vamos acertar nossas contas. Bota ele de joelho, 2 azeitonas na nuca dele. É latrocínio? Eu vou responder por roubo em concurso com homicídio. Por quê? Ele morreu por causa do roubo? Não. Se eu encontrasse ele na feira, eu tinha matado? Se eu encontrasse ele na praça, eu tinha matado? Tinha. Então ele não morreu por conta do roubo. A violência provocadora da morte não tem origem no roubo, tem origem em outra questão. Então, aqui para ser latrocínio, a violência provocadora da morte tem que ter nexo causal com o roubo. A pergunta que eu faço é basicamente essa, para saber se tem ou se não tem. Eu só falo assim, ó, se eu encontrasse essa vítima na rua, eu teria matado também? Se a resposta for não, então é latrocínio. Se a resposta for sim, eu teria matado também, então não é latrocínio. Porque não teve origem no roubo, não tem nexo causal com a violência provocadora da morte e o roubo. Estamos juntos até aqui? Elemento subjetivo. Quando eu falo de elemento subjetivo, eu estou falando de quê? Dolo e culpa. O latrocínio, ele é um crime um pouquinho diferenciado. Porque o roubo sempre é doloso. Não existe roubo culposo. Mas o latrocínio é o roubo com resultado morte, não é? Roubo mais morte. É possível que essa morte ocorra a título doloso ou a título culposo. Pensa só, eu vou praticar um roubo, a Ana Flávia está passando, eu dou uma gravata nela, eu aperto demais e ela acaba morrendo. Eu não queria matar, não assumi o risco de matar, mas eu perdi a mão. A morte foi culposa. É latrocínio? É latrocínio. Dolo no roubo, culpa na morte. É latrocínio? Sim. A gente chama de préter doloso, né? Dolo no primeiro, culpa no segundo. Agora, nesse caso da caixa, que ela é caixa do banco, ela está gritando, histérica, lá eu dei 2 tiros na testa dela. Essa morte foi dolosa ou culposa? Dolosa.
O roubo era doloso, a morte é culposa. Beleza, e aí? É latrocínio. Então o latrocínio pode ser préter doloso ou não. Tanto faz. Será latrocínio. Agora, obviamente, o juiz, na hora de fazer a dosimetria da pena, aquela morte culposa vai pegar uma pena menor do que aquele da morte dolosa. Obviamente, na hora de avaliar as circunstâncias, ele vai avaliar se a morte foi culposa ou dolosa para fixar a pena, mínimo, um pouco acima do mínimo, no meio, no máximo. Obviamente, quem matou dolosamente vai ter uma pena menor do que quem matou culposamente. Consumação e tentativa. Bom, nós já falamos do roubo. E o roubo, ele se consuma com a inversão da posse da coisa. Mas agora nós estamos falando de um roubo diferenciado, nós estamos falando do latrocínio. Então vamos pensar aqui. Eu consegui subtrair o celular e também matei a vítima. É latrocínio consumado ou tentado? Eu não consegui subtrair o celular e nem consegui matar a vítima. Latrocínio consumado ou tentado? Tentado. Eu não consegui subtrair o celular, mas matei a vítima. Latrocínio consumado ou tentado? E o inverso. Eu consegui pegar o celular, mas não matei a vítima. Latrocínio consumado ou tentado? Então eu tenho aí 4 hipóteses. Você precisa decorar as 4? Não. Tem até súmula do Supremo. Eu vou dar uma dica para você, para que você lembre dessa frase para saber se o latrocínio foi consumado ou tentado. O que é que importa no latrocínio? No latrocínio o que importa é a morte, não é a subtração. No latrocínio, olhe para a morte. Morreu a vítima? Morreu. O latrocínio é consumado. Independentemente dele ter conseguido pegar o celular ou não. No latrocínio, olhe para a morte. Eu coloquei as 4 hipóteses aqui e coloquei se é consumado ou tentado, mas você vai ver aí que as hipóteses de latrocínio consumado são aquelas em que houve morte da vítima. A vítima morreu, consumou. Pronto. Tá? Precisa decorar essas 4 aqui. É só lembrar dessa dica, você economiza espaço aí no seu HD, né? Estamos quase no fim, falta 10 minutinhos aí, mas vai dar para terminar o latrocínio. Concurso de pessoas ou de agentes. Olha só. Estamos nós todos aqui. Entramos no banco para roubar. Todo mundo armado. Todo mundo armado. Só que a gente sabe que a Ana Flávia tem o dedinho mais nervoso. Ela é mais nervosinha, é toda irritada. Aí o caixa, ela mandou o caixa fazer um negócio lá, o caixa não fez e ela deu 2 tiros na testa do caixa. Quem que atirou e quem que matou? Só ela. Nós fizemos só o quê? Só pegamos dinheiro mediante grave ameaça. Ana Flávia vai responder por qual crime? E nós? E nós? Para dar uma relaxada, né? Agora, sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Sexta-feira, vamos lá. Já tá sabendo, tá acabando a aula, vai ter daqui a pouquinho lá em casa. Então olha só, Ana Flávia vai responder por latrocínio, e nós? Todo mundo responde por latrocínio. Por conta do dedinho nervoso dela. Por quê? Porque a gente entrou para praticar um roubo, todo mundo armado, e todo mundo assumiu o risco de, se preciso, todo mundo armado com arma municiada, ó, para quê? Se precisar, vamos meter bala. E todo mundo assumiu o risco de matar alguém. E o artigo 29 diz que todo mundo responde pelo mesmo crime. O Supremo parece que ele tinha um posicionamento um pouco diferente disso. Mas
Informativo número 855. Isso. Aqui, ó. Informativo 855 sobre o latrocínio. Põe tarefa para casa. Ler o informativo 855 sobre o latrocínio. Você digita no Google informativo 855 do STF. Vai aparecer ele lá, são várias páginas, vários assuntos. Você vai procurar o assunto que fala do latrocínio. Ele vai contar um casinho ali e ele está dizendo o seguinte: todo mundo que participou do roubo vai responder por latrocínio. Tá? Eu tenho uma regra geral no artigo 29 que fala isso. Todo mundo responde pelo mesmo crime. Eu tenho uma exceção no artigo 29 que diz que aquele que quis participar de crime menos grave pode responder pelo menos grave. Essa é uma exceção excepcionalíssima. Imagina o seguinte: vamos furtar a casa do Ivar. Ivar está viajando, tem ninguém lá. Então ele levou até os cachorros. A única coisa perigosa lá é aqueles tubarão que ele guarda ali no... Mas a gente vai entrar pelo outro lado. Beleza. Aí eu sou o motorista. Furto. Ninguém está armado. Não, ninguém está armado. Beleza. Aí para ali, eu fico no carro, dois pulam o muro, aí se deparam com gente dentro da casa. Ixi, tem gente. E agora? Já estamos aqui, mete o pé na porta, rende todo mundo, pratica um roubo. Ivar reage e mata o Ivar. Eles lá dentro praticaram um latrocínio. Mas eu queria participar de um roubo e mais de um latrocínio? Não, para mim até então era somente um furto. Eu não estava nem sabendo que tinha gente na casa. Eu não posso dizer que eu assumi o risco de matar alguém lá dentro, porque para mim, até então, eu aceitei participar de um furto em que não havia ninguém na residência. Beleza? Essa é uma exceção excepcionalíssima, tá? Essa é uma exceção à regra. A regra geral é, se eu sei que tem gente na casa, se eu sei que nós estamos entrando armado, se matou alguém lá dentro, ainda que eu sou só um motorista, respondo por latrocínio. Latrocínio tentado. Aquele finalzinho do 29 lá que fala da medida de culpabilidade, não tem nada a ver com o 29 aplica? Não, tem a ver. Por exemplo, eu que estou só dirigindo, vou responder por latrocínio como partícipe. Você que entrou, puxou o gatilho, vai responder como autor do latrocínio, e o outro que não puxou o gatilho vai responder como autor do latrocínio. Só que você, provavelmente, a sua pena vai ser um pouquinho maior que a dele. Apesar de responder pelo mesmo crime, na hora da dosimetria, o juiz vai avaliar a sua culpabilidade. Mesma coisa do banco, né? Todo mundo vai responder por latrocínio. Obviamente, a pena da Ana Flávia, pelo menos por conta da culpabilidade, porque foi ela que atirou, vai ficar um pouquinho maior do que a nossa. Mas nós vamos responder pelo mesmo crime. Quer dizer, a nossa pena mínima é 20 anos. Latrocínio. Quem pode ser vítima do latrocínio? Para a gente fechar, para ir embora. Quem é a vítima do latrocínio? Eu quero levar o celular da Ana Flávia, só que aí na hora o namorado dela reage e eu mato o namorado dela. Houve latrocínio? Oh, mas ele era o dono do celular? Então quem pode ser o latrocínio, a vítima do latrocínio? Pode ser o dono do celular, pode ser o namorado, pode ser o segurança, pode ser até o policial que perseguiu, não importa, tá? Não importa. Quem morreu é vítima do latrocínio, independentemente de ser titular do bem. O comparsa pode ser vítima do latrocínio? Na hora do banco ali, eu tô com o dinheiro, beleza. Aí eu olho para todo mundo e falo assim, isso aqui para dividir em 10? Não, vamos dividir em menos. Mato 3 comparsas ali. É latrocínio com relação aos meus comparsas? Não, com relação aos meus comparsas é homicídio. Lembra homicídio para garantir a vantagem de outro crime. Agora, dentro do banco, não tem problema. Se eu matar o meu comparsa dentro do banco, é homicídio, não é latrocínio. Agora, dentro do banco, o segurança passa correndo assim, eu pego a arma e atiro no segurança. Eu erro o tiro e acerto o meu comparsa que está lá no fundo.
Se um comparsa morrer, ela erro na execução, né? Eu errei o tiro. O artigo 73 fala que quando houver erro na execução, e erro sobre a pessoa também, a regra é a mesma, né? Eu respondo como se tivesse acertado quem eu queria. Quem eu queria? O segurança. Matar o segurança no contexto do roubo é latrocínio? Então eu respondo como se tivesse acertado o segurança. Ou seja, ainda que a vítima real seja o meu comparsa, eu vou responder por latrocínio por causa do erro na execução. Tranquilo? Tamo junto? Beleza. Fechamos por aqui então. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Ivar Polesso, delegado de polícia do estado de Mato Grosso. Aprovado em 11 concursos públicos. 11. Você que gostou do nosso vídeo, acabou de ver o nosso vídeo, se gostou, dê um like, inscreva no canal e acione a notificação do YouTube no seu celular para você receber as novas aulas gratuitas que a gente vai postar aqui no nosso canal, tá bom? E se você quiser ver essa aula completa, entre no site ipoconcursos.com.br, que lá você vai ver um mundo de aulas e de pacotes e de cursos que estão gravados, que vão te ajudar na sua aprovação, tá bom? Nós te esperamos e se encontramos nas nossas aulas. Um grande abraço. Seja bem-vindo ao mundo hiponiano, Hipo Mais. Nós e com você, todo mundo junto até a sua aprovação. Até mais.